Olá, sejam bem-vindos. Vamos falar sobre o Império Bizantino, o lado oriental do antigo Império Romano, que acabou dividido e que o imperador Constantino, que foi o idealizador do lado oriental do Império e que embelezou toda a cidade, fez florescer no Oriente uma das maiores cidades daquela época. E é um império que durou mais de 1000 anos e que, durante a Idade Média, a sua queda marca o final deste período. Então, o Império Bizantino ele começa quando Roma estende as suas fronteiras para um grande território, abarcando a região da atual Turquia. E lá vai sediar a maior cidade do Oriente, que o imperador Constantino vai batizar em homenagem a si próprio, com o nome de Constantinopla. Ele começa a ficar naquela região, averiguando, inspecionando e ordenando a construção dos palácios, dos templos, das ruas e de todo o aparato que precisava para fazer um centro, um grande centro administrativo. E também vai ordenar a construção de muralhas em torno da cidade. Muralhas que foram aperfeiçoadas mais tarde no governo de Justiniano, que nós vamos falar, que foram verdadeiros centros de defesa. Foram muralhas invejáveis para o período, que protegeram as cidades e garantiram a segurança de seus moradores por mais de 1000 anos. Então, Constantino ele vai se mudar para a cidade de Constantinopla, sentindo que era um grande legado que ele deixaria para a humanidade. Ele tinha se convertido ao cristianismo, então ele vai fazer com que a cidade tenha templos cristãos, católicos, né? E vai desenvolver muito a cidade. Mas o interessante é que ele não retorna mais a Roma, porque Roma ele via que o Império Romano ele estava carcomido pela corrupção dos políticos, do Senado, e estava enfraquecido economicamente. Constantinopla ficou fixada numa rota comercial muito importante, que ligava a Europa à Ásia. Rotas terrestres que vinham da China e da Índia, que eram conhecidas no futuro, né, mais tarde, durante a Idade Média, vão fazer com que a cidade floresça como um dos maiores centros da humanidade. Então, Constantinopla cresce a olhos vistos na época de Constantino, com alguns problemas estruturais, principalmente o fornecimento de água potável. É no governo de Justiniano que é a idade de ouro do Império Bizantino, porque Constantinopla vai ser extremamente embelezada. Justiniano ele vai construir dois aparatos que são memoráveis e que marcaram a história daquela capital do Império Romano do Oriente. A primeira construção vai ser a construção da Catedral da Divina Sabedoria, ou Hagia Sophia, que para os católicos é conhecido como Igreja de Santa Sofia, que tinha a maior cúpula de até então, e foi a maior catedral durante 1000 anos em todo o mundo cristão conhecido. Ele vai mandar construir essa catedral em honra da sabedoria de Deus. Por isso, divina sabedoria. E também vai construir um outro aparato esportivo que é comparado aos circos máximos de Roma, que é o grande
lugar de torneios a cavalo, que é o Hipódromo de Constantinopla. Ele vai construir esse hipódromo muitas vezes maior que os circos máximos de Roma, e que cabia a maioria da população de Constantinopla nas suas arquibancadas gigantescas. Assim, nos circos máximos, além de ter as corridas de cavalo, as bigas, né, disputando, ele também era um palco, esse hipódromo era o palco de torcidas organizadas dessas equipes de cavalo, que eram representadas por cores, vermelha, verde, azul, branca. E essas torcidas organizadas, muitas vezes, se enfrentavam nesse lugar, nesse hipódromo, né? Então, o que vai acontecer numa certa época é que o Justiniano, junto com a sua esposa Teodora, que era uma mulher considerada muito sábia e que era admirada pela população, ele vai decretar os jogos das corridas dos cavalos, né? Só que, para construir tudo isso, para fazer todo o aparato de trazer água potável para Constantinopla, ele teve que construir 700 quilômetros de aquedutos para trazer água potável, porque naquela região, atual Istambul hoje, não existia fornecimento de água potável. Então imagine a obra de engenharia que ele vai encomendar dos engenheiros, né? Além do aqueduto de 700 quilômetros, que comparado com Roma somando todos os aquedutos, tinha menos do que os 700 quilômetros em um só aqueduto de Constantinopla. Além disso, os engenheiros tiveram que bolar a cúpula sustentada de uma forma inovadora da Catedral de Hagia Sofia e também fazer esse grande estádio que é o Hipódromo de Constantinopla. Então as obras iam de vento em popa. Para que ele fizesse essas obras, ele teve que aumentar os impostos. Quando Roma cai em 476, já não tinha mais impostos vindos de Roma como na época de Constantino. Então, Justiniano teve que aumentar os impostos do Império Romano do Oriente. Esses impostos eram impopulares e a população começou a criticar muito o seu governo, apesar de ver que a cidade ganhou uma qualidade frente a outras grandes cidades da época invejável, uma qualidade invejável de vida. Só que as populações mais pobres, que viviam nos lugares mais pobres da cidade, vão ser penalizadas com impostos. Então, no hipódromo, durante o campeonato aberto pelo Justiniano, vai ter uma grande revolta, que é a chamada Revolta de Nica. Por que Revolta de Nica? Nica é a palavra romana, greco-romana, que significava vitória. Quando eles gritavam vitória, 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 eles gritavam Nica, Nica, Nica. E esses grupos rivais, que torciam por equipes rivais, começaram a entrar em choque. E eles estavam inflamados pelo ódio que eles estavam sentindo da cobrança de impostos. Isso virou uma verdadeira guerra, que acabou saindo do estádio e tomando todas as ruas da capital de Constantinopla. A briga entre as equipes logo tomou casa a casa, rua a rua, bairro a bairro, e começou a sair do controle. O que o Justiniano fez? Ele pensou em fugir e até cometer suicídio. Porém, a sua esposa Teodora teve uma ideia: convocar todos para o hipódromo, decretando uma trégua e com toda a população reunida, a população revoltosa, né, que nem todo mundo estava nas revoltas, era mais os homens mesmo da cidade. Ele chamaria para o hipódromo para anunciar a diminuição dos impostos,
porém era apenas uma tática. Ao fazer isso, anunciando uma trégua para fazer o anúncio oficial da diminuição dos impostos, ele convenceu a população a se reunir no hipódromo. Mas os planos eram todo o exército bizantino, de todos os lugares do Império Bizantino, Império Romano do Oriente, cercariam o hipódromo e cometeriam um dos maiores banhos de sangue daquele período. A população se reuniu, fecharam-se os portões e por portas subterrâneas que levavam até o centro do hipódromo, saíram soldados fortemente armados aos milhares e mataram um a um dos revoltosos, colocando fim, assim, à revolta de Nica. O interessante é que a revolta de Nica, ela tem também uma inspiração na deusa Alada, greco-romana, e uma marca, que é a marca Nike, usa esse símbolo em homenagem ao nome Nica, virou Nike, e eles têm uma das representações em forma de estátuas da deusa Nica. Vocês podem procurar na internet a figura de Vitória de Samotrácia. Vitória de Samotrácia. É uma estátua encontrada da antiguidade, que está no Louvre, em Paris, em que é uma deusa alada. E as asas têm este formato aqui. Apesar da estátua não possuir a cabeça nem os braços, mas tem as asas, que tem esse formato, que deu uma origem ao símbolo da Nike. Veja como essa marca utilizou da história para montar uma das marcas mais famosas e de maior sucesso no mundo atual, né? E que tem a ver com um momento histórico do Império Bizantino. O Justiniano, além de ser um grande construtor, além de fazer esse banho de sangue no seu império e acabar colocando medo e temor na população, que acabou o respeitando por causa disso, através do medo, ele também criou uma inovação no direito romano, que já era conhecido, que é a base do nosso direito atual, que ele criou o código que é Corpus Juris Civilis, ou Corpo do Júri Civil, que é a base dos tribunais atuais. Então ele revoluciona também o direito romano, que é usado nos nossos dias. Tá? Então o período de Justiniano no Império Bizantino é considerado um período, a Idade de Ouro do Império Bizantino. Ele vai falecer, lógico, vão ter umas sucessões de outros imperadores, mas por volta do século IX depois de Cristo, a gente vai ter um imperador camponês, que ele surge do campesinato mesmo. Através de guerras que eles estavam sofrendo, ele se destoa como um grande líder, um grande guerreiro, e ele acaba assumindo o poder do Império Bizantino. Eu falo do rei Basílio II. Basílio II, ele sabia em táticas militares, ele entendia da tropa, ele era ligado às tropas, então ele passou a ser um grande imperador guerreiro. Para vocês terem uma ideia, Constantinopla, desde a época de Constantino, tinha fortificado suas muralhas em 3 níveis, praticamente intransponíveis. Na época em que todas as guerras se travavam nos portões das cidades, né? Então, essas muralhas foram intransponíveis. Grandes nomes de bárbaros que tentaram invadir o Império Bizantino não conseguiram transpor essas grandes muralhas. O rei Basílio II, o imperador Basílio II, ele tinha grandes inimigos na Península Balcânica, onde fica Grécia, Bulgária e os países de Montenegro, Sérvia, Croácia, Bósnia. E ele tinha um grande inimigo lá, que era o rei da Bulgária. E ele acabou marchando sobre a Bulgária e derrotando os búlgaros, mas não se contentando numa derrota só, exterminou
boa parte da população búlgara. E ele entrou na história como Basílio II, o caçador de búlgaros, certo? E com isso ele garantiu a segurança por mais tempo dessa horda selvagem que era considerada o exército búlgaro, certo? Depois de Basílio, a gente tem aí o encaminhamento para o final do Império Bizantino, ou Império Romano do Oriente, certo? Ele vai começar, o Império Bizantino começa a se distanciar da Igreja Católica Romana e culmina com o grande cisma do Oriente, ou lá conhecido como Grande Cisma do Ocidente, em 1054 depois de Cristo, portanto no século XI. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo do Grande Cisma, é interessante vocês complementarem, porque daí o assunto é só o Grande Cisma, e isso acontece e há uma ruptura com a Igreja Cristã, criando a Igreja Cristã Ortodoxa do Oriente, certo? Bom, em 1453 a gente tem a queda do Império Romano do Oriente, ou seja, a queda do Império Bizantino, porque a partir de 1300 várias hordas turcas do povo turco otomano começam a invadir a região lá do Império Bizantino. E o Império Bizantino não consegue segurar a partir de 1453, quando já existem canhões. As muralhas já não seguravam mais um tipo de guerra mais moderna que usava artefatos lançados a partir de canhões, né, de explosão da pólvora. Então, o Império Romano do Oriente cai em 1453. Ele já havia sofrido vários problemas durante as cruzadas também, que foram as expedições para libertar os locais santos em Jerusalém, que eram cruzadas religiosas que vinham para o Oriente, certo? Então, Constantinopla acaba sofrendo essas invasões dos turco-otomanos, passa a ser chamada de Istambul. A Catedral de Hagia Sofia, por ser agora a cidade tomada por muçulmanos, ela é destituída do catolicismo, do cristianismo, e passa a ser uma mesquita muçulmana, certo? O Império Turco-Otomano ele vai persistir até 1914, depois da Primeira Guerra Mundial, quando ele acaba caindo, certo? E daí nós temos o país Turquia surgindo a partir daí, ok? Então essa foi a aula de hoje, foi bem rapidinha, para a gente poder entender um pouquinho desse período do Império Bizantino ou Império Romano do Oriente, com a sua maior cidade do Oriente durante quase 1000 anos, que foi Constantinopla, ok? Se inscrevam no canal, verifiquem se o sininho está acionado, verifique se a sua inscrição está válida, porque o YouTube infelizmente diminui o nosso atendimento, tirando as inscrições, certo? Não entregando os vídeos também. Então confirme a sua inscrição. O canal tem o Apoia-se, para você poder colaborar com o canal e remunerar a nossa aula simbolicamente a partir de R$1, ok? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Se puder colaborar, eu sou muito, muito grato. Deixo meu abraço caloroso a vocês e peço para que compartilhe o vídeo, para que ele ganhe relevância, ok? Um abraço e até a próxima aula.